Então, boa noite, pessoal. A gente vai continuar a aula da semana passada, onde a gente estava falando sobre as etapas do processo de reparo tecidual. A gente falou sobre o processo inflamatório, a gente já vem falando do processo inflamatório ao longo das últimas aulas, né, que ela é uma etapa importante para que o tecido que foi lesionado ele seja substituído por um tecido igual ou por um tecido conjuntivo, que é o processo de reparo por regeneração ou cicatrização. Na aula passada, a gente falou sobre o processo inflamatório, a função dele, né, que é preparar o tecido para o processo de reparo tecidual, é a primeira etapa. E também falamos sobre o processo de formação do tecido de granulação, que ele é um tecido importante, né, para a formação do tecido cicatricial maduro. Então, na aula passada, né, só continuando, então, só confirme para mim se vocês estão conseguindo ver essa tela. Por favor, confirme para mim se algum de vocês, confirme para mim se vocês conseguem ver a tela do meu computador. Sim, Se eu espelhar. tá dando para ver. Ok. Obrigado. Então, a gente falou na aula passada. A gente falou na aula passada, né, das fases do processo inflamatório. Nós falamos da fase proliferativa. Hoje, nós iremos falar sobre o processo de remodelamento. O processo de remodelamento consiste na terceira etapa do processo de cicatrização, no que se diz respeito ao processo de cicatrização. Então, é um processo de reparo tecidual por cicatrização. Então, na fase de remodelamento, consiste na deposição de colágeno, né, dentro do tecido de granulação, e esse colágeno ele vai ser depositado e ele vai passar por um processo de remodelação. O que seria esse processo de remodelação? A gente vai falar durante os próximos slides em detalhe o que significa, tá? Então, o processo de remodelamento, ou fase de remodelação, é a terceira fase da cura da ferida. O processo de remodelação começa aproximadamente 3 semanas após o episódio de injúria tecidual, e esse processo de remodelamento, fase de remodelação, ela pode perdurar por 6 meses ou até mais, dependendo da extensão da ferida, dependendo também de qual tecido que foi lesionado. E também depende do próprio organismo do indivíduo. Então, como o termo ele já supõe, existe um contínuo processo de remodelação no tecido conjuntivo. E esse processo ele é uma ação simultânea da síntese de colágeno e também a ação das enzimas colagenases. Então, o tecido... Só um momentinho. Oi. Alô? Oi.
Então, continuando, né? Então, nessa fase de remodelamento, fase de remodelação, o tecido de granulação ele vai sofrendo, né, um processo de síntese de colágeno. Esse colágeno vai sendo depositado no tecido de granulação, vai sendo preenchendo o tecido de granulação, e ao mesmo tempo esse colágeno produzido ele vai funcionar, ele vai ser, né, quebrado, não na sua totalidade, mas as arestas, as extremidades vão ser lisadas pela enzima chamada de colagenase. Então, isso é o processo de remodelação, a síntese de colágeno, o depósito de colágeno, e esse excesso de colágeno, ele vai ser, então, quebrado, o excesso, né, para que esse depósito seja o mais homogêneo possível. Então, para ficar mais fácil de entender o processo de remodelação, eu sempre utilizo esse exemplo em sala de aula. Eu sempre comparo o processo de remodelação com o processo de construção de uma parede, né? A parede, para ela adquirir aquele formato liso, né, de reboco, primeiro o pedreiro ele vai jogando ali uma massa, né, de forma aleatória, depois ele vai espalhar essa massa e por último ele vai remover o excesso dessa massa para que essa massa fique mais homogênea possível. Então é basicamente isso que o tecido conjuntivo faz durante o processo de remodelação. Ele vai produzindo colágeno, as fibras colágenas vão se depositando, e para que o tecido ele fique o mais homogêneo possível, o excesso de colágeno, né, que ficou ali, as arestas vão ser degradadas pelas enzimas colagenase. Então, degrada, deposita mais, depois degrada, até que o tecido fique totalmente compactado por essas fibras. Então, como resultado desse processo de remodelamento, ou fase de remodelação, essa cicatriz ela vai adquirir, né, essa cicatriz ela vai adquirir uma força têncil, né, uma resistência contra a tensão, ela vai ser mais resistente, não chega a ser 100% do que era antes, mas pode chegar até 80% da resistência. Então, a cicatriz ela é um tecido de substituição e ela não é tão forte quanto a pele original, tá? Então, decorrente do processo de remodelação, a arquitetura da cicatriz ela vai se tornando cada vez menos grosseira, vai ficando cada vez mais delicada, devido a esse processo de síntese de colágeno e a ação das enzimas colagenases para remover o excesso de colágeno. Então, a maioria das feridas, elas não recuperam a força têncil completa da pele íntegra após a cura já estar terminada. Isso quer dizer o quê? Que a cicatriz, ela não é tão resistente quanto ao tecido original, quanto a pele que foi destruída, tá? Então, as feridas de sutura, né, que sofreram pontos, né, que aquela sutura foi feita de forma bem cuidadosa, os pontos bem homogêneos, né, que fez ali uma aproximação perfeita das bordas, né, uma sutura ideal. Essa ferida, ela consegue, logo após a sutura, o processo de costura, sofreu alguns pontos ali, ela pode chegar a ter 70% da força da pele íntegra, da força da pele não lesionada, né? Principalmente por conta, e essa força não é por conta da cicatrização, e sim por conta da ação dos fios da sutura. Essa sutura é extremamente importante, né? Porque
ela possibilita o indivíduo recém submetido a um processo cirúrgico consiga se movimentar, né, inclusive consiga até caminhar horas depois de um processo cirúrgico, inclusive de grande porte, sem que ocorra a separação das bordas do ferimento. Quando essas suturas são removidas, geralmente isso acontece, né, uma semana depois, ou até um mês depois, dependendo da extensão da lesão, essa cicatriz, né, ela perde resistência devido a essa remoção dos pontos. Então, é necessário o paciente ter um certo cuidado, uma certa cautela, para que, logo após a remoção dos fios de sutura, essa ferida não venha a abrir, devido à perda, né, de forma bem acentuada da sua força de tensão. Mas essa cicatriz, né, logo após a remoção dos pontos, elas vão aumentando, né, a sua resistência, a sua força de tensão, principalmente no mês seguinte, né, devido principalmente à deposição de colágeno ali naquela ferida. Então, um mês depois, a 3 meses depois, essa cicatriz já atinge, né, a força de tensão máxima, que chega a 70% a 80% da pele original. E o processo de remodelamento das figuras, das cicatrizações de segunda intenção. Como a gente já falou, o que é uma cicatrização por segunda intenção? É uma cicatrização onde ocorre uma abertura da ferida, né? Primeira intenção é quando o ferimento ele é homogêneo e as bordas ficam muito próximas, ou, por exemplo, um ferimento por corte, né? Ou um ferimento suturado, né? O ferimento por primeira intenção essa cicatrização por primeira intenção, cura por primeira intenção, acontece quando o corte é homogêneo e as bordas conseguem ficar próximas. Mas quando há uma laceração, uma perda tecidual, em que o ferimento ele é bem extenso, né, como uma queimadura ou como uma perda de tecido, essa área, né, necessária para ocorrer a cicatrização, pelo fato dela ser mais extensa, ela necessita de maior formação de tecido de granulação. Né? E para melhorar esse processo de remodelação, as feridas de segunda intenção, normalmente, né, comumente, elas sofrem contração da ferida. Então, durante o processo de remodelamento e de proliferação, a ferida ela vai reduzir o seu tamanho através da ação da contração dessa ferida. Então, essa ferida, quando ela sofre uma contração, faz com que a área lesionada necessária para cicatrizar, ela seja consideravelmente reduzida e facilite o processo de cicatrização. Sob o ponto de vista cosmético, essa contração de ferida pode ser indesejável, porque ela reduz o tamanho da ferida, mas ela gera um pregueamento ali próximo ao ferimento, e isso gera, né, uma alteração estética desagradável, gerando uma deformidade no tecido. Entretanto, a contração do tecido cicatricial sobre as articulações e outras estruturas corporais tende a limitar o movimento. Por exemplo, quando você tem uma lesão na mão ou nas articulações, em que essa lesão ela não é de segunda intenção, essa cicatrização por segunda intenção vai gerar uma contração de ferida e a redução do tecido ali durante o processo de cicatrização na articulação pode dificultar a locomoção dessa articulação e limitar o movimento.
Então, como exemplo, aqui nós temos uma cicatriz, né, de segunda intenção, que ela está aberta. Uma cicatriz de primeira intenção, ela é uma ferida de primeira intenção, uma cura por primeira intenção. Ela é uma cura onde a ferida ela é próxima, né, às bordas. Aqui nós temos uma ferida aberta. Em decorrência disso, o tecido ao redor ele vai sofrer um enrugamento, que é chamado de contração da ferida. Tá? Aqui também nós temos, né, um tecido que vai curar por segunda intenção. Inclusive nós temos aqui um tecido de granulação sendo formado, a exposição do osso, a malha de fibrina que precisa ser removida através do processo de debridamento, tá? Para que essa ferida, então, cicatrize da melhor forma possível. Então, como resultado da perda da elasticidade, o tecido cicatricial, ele aqui é distendido, ele não retorna mais ao seu comprimento original. Então, aquela cicatrização que ocorreu, uma contração, né, aquele tecido ele não volta mais ao seu tamanho original. Isso pode comprometer, né, a funcionalidade do tecido lesionado. Existem, por conta desse processo de cicatrização, né, que é a formação de tecido conjuntivo, é importante citar algumas anormalidades, né, que podem acontecer na formação desse tecido cicatricial. Uma delas é a formação de queloides, né? E o que são queloides? Eles são massas semelhantes a tumores causadas pela produção excessiva de tecido cicatricial. Então, é um defeito genético, né, que acomete, na maioria das vezes, pessoas, né, de pele escura, né, e esse queloide é formado em decorrência do processo da produção exagerada de tecido conjuntivo, tá? Então, o queloide ele é produzido, né, quando o indivíduo ele sofre um ferimento, né, e esse ferimento, ao ser cicatrizado, ele gera uma deposição exagerada de tecido conjuntivo, que ele forma uma elevação, né, uma massa tumoral, tá? Ela é mais comum em afrodescendentes e tem base genética. Então, como eu já falei, o queloide, ela é uma alteração no processo de cicatrização, só que existem graus, né, de queloide. Tem pessoas que só produzem queloide em feridas graves, tem pessoas que produzem queloides em feridas simples, né, até com fazer a barba. Às vezes o indivíduo que tem queloide em alto grau, ele faz um ferimento na barba e aquele ferimento, aquele pequeno ferimento começa a formar queloide. Tem pessoas que vão pôr um brinco, né? E essa ferida, esse ferimento causado pela posição de um brinco, pode gerar formação de queloides, de piercings, né? Tatuagens. Isso pode gerar uma cicatrização com um depósito de tecido conjuntivo exagerado, né? Nós vamos ver aqui algumas figuras que eu... Aí, por exemplo, uma mulher, né, com queloide, que desenvolveu esse queloide, essa massa todinha de tecido conjuntivo, após a colocação de um piercing na orelha, no lobo da orelha. Tá? Percebam aí que essa pessoa ela não é afrodescendente, né? Ela tem a pele bem clara, né? Não é exclusiva de indivíduos afrodescendentes. Tá? Ela é mais comum. Nós temos aí, por exemplo, um indivíduo que sofreu uma formação de um tecido cicatricial, né? Provavelmente um arranhão, ou uma ferida por queimadura, o queloide é justamente isso, é essa cicatriz em alto relevo, né, bem grosseira, decorrente da alteração no processo de remodelamento do tecido conjuntivo. Indivíduo, por exemplo, que tem uma lesão aí provavelmente por feitura de barba, ou uma queimadura, né, ou um acidente que gerou esse processo de formação de queloide. Então, percebam que é uma alteração na cicatrização que
esteticamente é muito feito, muito ruim, né? Que pode gerar uma redução da autoestima, né? Que necessita de cirurgia de reposição, cirurgias plásticas para tentar corrigir, mas a própria cirurgia pode até agravar o quadro do paciente. Nós temos aí, por exemplo, indivíduos com tatuagem, que tem verão-queloide, a tatuagem fica meio que em alto relevo, né? Porque o processo cicatricial é alterado. E em mulheres, né, que tem queloide, o principal inconveniente são as cicatrizes, por exemplo, de uma cesariana ou das estrias, né? A mulher, quando engravida, as estrias formadas na barriga e nos seios podem produzir queloides, e aí as marcas ficam extremamente, né, esteticamente desagradáveis. Então, como a gente já falou, resumindo a aula, a primeira parte do processo de cura de feridas é a fase inflamatória. Então, a fase inflamatória se inicia no momento da injúria, com a formação de um coágulo sanguíneo, né, o sangue coagulado, e também a migração de células de defesa para o local da ferida. Então, essas células de defesa, elas vão fazer a limpeza do local, né, e impedir a proliferação de micro-organismos. As primeiras células a chegarem à ferida são os neutrófilos, que vão ingerir e remover bactérias e resíduos de células. 24 horas após, os neutrófilos, né, são reunidos aos macrófagos e continuam a produzir, a remover micro-organismos e restos celulares, e eles desempenham um papel importante, né, que o macrófago ele vai produzir fator de crescimento, que vai propiciar a formação da segunda e terceira etapa da cura de feridas, que é a fase proliferativa e a fase de remodelamento. Então, na segunda fase, a fase proliferativa, os processos durante a fase focam na construção de um novo tecido para preencher o espaço da ferida. Nessa segunda fase, a célula principal, a célula fundamental é o fibroblasto. E esse fibroblasto, ele começa a se multiplicar e a migrar para o local da ferida. Isso é estimulado pelos fatores de crescimento liberados pelo macrófago, tá? Então, esses fibroblastos, eles vão migrar, né? Eles vão para o local da ferida, vão se multiplicar, né? Que é chamado de processo de fibrogênese. Eles vão liberar fatores teciduais de crescimento que vão induzir a angiogênese, e os fibroblastos também vão produzir fatores de crescimento que vão promover a reepitelização, que é a produção de uma nova pele, um novo epitélio, e os fibroblastos também vão produzir os componentes, as proteínas da matriz extracelular. Tudo isso em conjunto forma o tecido de granulação. Então, a célula fundamental durante essa fase é o fibroblasto, uma célula de tecido conjuntivo que sintetiza e secreta colágeno, proteoglicanos e glicoproteínas, que são componentes da matriz extracelular, são necessários para a cura de ferida. Esses fibroblastos também produzem uma família de fatores de crescimento, como eu já falei, que induzem a angiogênese, que é a formação de novos vasos, né? Esses novos vasos vão levar nutrientes para esse novo tecido. Os fibroblastos também vão produzir fator de crescimento, que vão induzir a proliferação de células endoteliais para produzir a reepitelização. E o componente final da fase proliferativa, né, que é a epitelização, durante a qual as células epiteliais das bordas da ferida vão começar a proliferar para o centro, né, formando uma camada superficial semelhante àquela que foi destruída pela injúria, tá? Então, é comum em alguns tecidos cicatriciais, né, ter aquela formação da casquinha de ferida, que nada mais é do que um tecido, né, de coagulação que ressecou, né, e abaixo daquela casquinha de ferida, a cicatriz, ela vai, né, se formar
formando da borda da cicatriz para o centro. Tá? E à medida que essa repitelização acontece, essa casquinha de ferida, né, que é uma proteção, ela vai se destacando, ela vai se soltando, até que ela se solta por completo. Só um momento aqui, pessoal, que meu computador está querendo travar. Só um momentinho, pessoal, só que o PowerPoint fechou aqui. Já já eu retorno. Estão conseguindo acompanhar? Só abrindo aqui o PowerPoint.
Pronto, pessoal, continuando, vamos lá. Então, continuando aqui. De novo. Tentar aqui mais uma vez. Vamos lá, estava falando da fase proliferativa e a terceira fase é o processo de contração de ferida e fase de remodelação. Então, nessa fase, né, que começa aproximadamente 3 semanas após a injúria, o tecido que está cicatrizando, ele vai receber grande depósito de colágeno, de fibras colágenas, e à medida que ele vai sofrendo esse processo de deposição, né, o tecido vai ficando cada vez mais esbranquiçado, porque os vasos sanguíneos vão sendo destruídos por degradação. E essa fase existe uma diminuição, como eu já falei, da vascularização, e ocorre o processo de remodelação do tecido conjuntivo. Esse processo acontece simultaneamente pela síntese de colágeno pelos fibroblastos e também pela lise de enzimas colagenases, né? Esse processo de síntese de colágeno e degradação pelas colagenases é chamado de fase de remodelamento. Como resultado desses dois processos, a arquitetura da cicatriz se torna mais orientada, mais organizada, mais limpa, né? E também mais resistente, né? Então, ela passa por um processo de amadurecimento da cicatriz, onde eles parte do tecido de granulação, que é uma cicatriz jovem, avermelhada, rica em vasos sanguíneos, mas muito frágil, e à medida que o tecido de colágeno, as fibras colágenas vão sendo depositadas, esse tecido vai ficando cada vez mais forte, porém menos avermelhado. Então, aqui nós temos uma pequena ilustração, né, um pequeno animação, resumindo como ocorre o processo de cicatrização. Soft tissue organs in the body,
repair injury through a multi-step process. Então nós temos um tecido aí que sofreu from torn vessels work to form a mesh-like clot that prevents blood loss. Inflammation in the area occurs as tissue repair begins in the damaged area. Mast cells, soft tissue organs. Então nós temos aí um tecido que sofreu in the body, repair injury through a multi-step. Vou voltar aqui para o começo. Então nós temos aí um tecido que sofreu uma lesão, né? Tem aí um tecido que sofreu uma lesão. Aí nós temos uma lâmina pontiaguda que perfurou o tecido, gerou uma abertura aqui desse tecido, que nós temos um vaso sanguíneo próximo a esse tecido que foi lesionado. Então, como ocorreu a ruptura desse epitélio, os micro-organismos próximos começaram a invadir isso aqui, né, a ferida, as células de defesa liberaram substâncias químicas, né, as substâncias pró-inflamatórias, né, e citocinas pró-inflamatórias e quimiocinas, que vão ajudar, né, a migração das células de defesa do sangue para o tecido lesionado. De início vai ocorrer a ativação da cascata de coagulação, onde as plaquetas elas vão reduzir essa perda de sangue através que ocorreu devido à ruptura do vaso sanguíneo. Essas plaquetas elas se ativam formando o tampão plaquetário e depois a formação da malha de fibrina, gerando o coágulo. Impedindo a perda de sangue. Ao mesmo tempo, né, os mastócitos começam a liberar histamina e outras substâncias pró-inflamatórias que vão agir na parede, nos vasos sanguíneos próximos, induzindo a diapedese, que é a migração das células de defesa do sangue para o tecido lesionado. Essas células de defesa inicialmente são majoritariamente o neutrófilo, que tem a capacidade de fagocitar bactérias, né? E depois ocorre o processo, depois do processo inflamatório, ocorre o processo de formação do tecido de granulação, né, a proliferação, onde os fibroblastos migram para a periferia do tecido injuriado. Eles começam a sintetizar o tecido de granulação, né, que é formado por vasos sanguíneos novos, matriz extracelular, reptilização, e depois esse tecido de granulação, ele vai formando a cicatriz, até que essa cicatriz se complete e restabeleça o tecido que foi destruído. Tá? Aí nós temos uma figurinha que representa um resumo do que a gente já falou do processo inflamatório. Tá? Então, a gente terminou essa aula, a gente vai para começar a aula número 6.
Vocês estão conseguindo acompanhar, pessoal? Estão muito calados. Eu estou. Quem duvida perde a vida, come cascão de ferida. O computador está uma bênção hoje. Então, na aula de número 6, nós vamos discutir sobre fatores que alteram o processo de cicatrização, tá? A gente fala em cicatrização de estimativas, né? Dura uma semana, uma fase, dura 2 semanas, mas tudo isso é muito relativo. Depende muito do tecido que foi destruído, depende muito do comprometimento do organismo, se o indivíduo ele está desnutrido ou não, se ele tem alguma doença de base. Tá? Então, nós iremos falar justamente sobre esses fatores que podem dificultar o processo de cicatrização. Então, os fatores que alteram, né, essas curas de feridas, né, nós iremos discutir nessa aula de hoje. Então, a cura de feridas, elas são influenciadas por muitos fatores, tanto locais quanto do próprio organismo como um todo. Embora existam muitos fatores que impeçam a cura da ferida, a ciência tem encontrado poucas maneiras de acelerar esse processo de cicatrização e de reparo de feridas. Entre as causas de cura prejudicada por uma ferida estão várias, né? A gente pode citar algumas, como, por exemplo, a desnutrição. Indivíduos desnutridos, eles têm dificuldade de cicatrizar. Por quê? Porque o processo de cicatrização demanda de gasto energético, demanda de gordura, demanda de nutrientes, demanda de proteína, demanda de aminoácidos, demanda de vitaminas, que o indivíduo desnutrido às vezes tem em pequena quantidade. E demora, né, o processo de cicatrização demora mais em indivíduos desnutridos. Depende muito do fluxo sanguíneo. Então, indivíduos que têm, por exemplo, uma má circulação em um determinado membro, ele tem dificuldade de cicatrização. Eu estou passando particularmente por um processo na minha família, né? Meu pai está com um problema no pé dele, ele é diabético, e ele está com uma ferida no pé, né? Decorrência do pé diabético, e vai ser necessário fazer amputação dos dedos do pé, porque ele está com uma circulação comprometida, né? E aquela cicatrização ela não está conseguindo se concluir por conta da má circulação. Então, tecidos que têm uma má circulação, eles têm dificuldade de cicatrizar, né? Porque a cicatrização demanda de uma energia, as células precisam se multiplicar, elas consomem muita energia e toda essa energia vem, né, do consumo de oxigênio, que é transportado pelo sangue, e também do consumo de nutrientes, que também é transportado pelo sangue. Então, um bom fluxo sanguíneo no tecido facilita a cicatrização. O que pode depender também a cicatrização é a resposta inflamatória e imunológica impedidas. Por exemplo, o uso de anti-inflamatórios, o uso de corticoides pode retardar o processo de cicatrização. Processos infecciosos, né? Uma ferida que foi infeccionada, né? Criou pus, né? E complicou, isso pode também retardar a conclusão da cicatrização. A separação de feridas, também o indivíduo teve um ferimento, foi suturado e essa sutura se rompeu. Então, essa ruptura da sutura dificulta o processo de cicatrização, tá? Que a gente chama de
cura por terceira intenção. Corpos estranhos presentes no ferimento também dificultam a cicatrização. Então, o indivíduo, por exemplo, se cortou e dentro do corte ali se depositou talco ou se depositou grãos de areia, esses corpos estranhos dificultam a cicatrização, tá? Os efeitos da idade, né? Indivíduos idosos, eles também têm dificuldade de cicatrização porque o metabolismo do idoso ele é mais lento. E em decorrência disso, né, e de outros fatores, principalmente doenças de base, que são mais comuns nos idosos, dificultam a cicatrização. Né? Até a composição do tecido do idoso, né? A pele do idoso ela é mais pobre em colágeno, isso dificulta também o processo de cicatrização. Então, desnutrição. A cura bem-sucedida. Por que a desnutrição ela é um fator impeditivo para o processo de cicatrização? Primeiro, porque a cura bem-sucedida de uma ferida depende, em parte, de estoques adequados de proteínas, de carboidratos, gorduras, vitaminas e minerais. Né? E é bem reconhecido que a desnutrição dificulta o processo de cura, fazendo com que as feridas se curem inadequadamente ou de forma incompleta. Então, é comum, por exemplo, você encontrar moradores de ruas que têm uma ferida crônica, né, por conta da desnutrição, ou até também por falta da limpeza da troca de curativos. Então, deficiências de proteínas, o indivíduo, quando tem um déficit de proteínas, ele dificulta, né, a cicatrização, porque o processo inflamatório ele se prolonga. E, consequentemente, o processo inflamatório é a primeira etapa do processo de cura da ferida. Se ele se prolonga, todo o processo se prolonga também. Essa fase inflamatória prolongada, ela prejudica a proliferação dos fibroblastos, que compõem ali a segunda etapa da cura de ferida, e também a síntese de colágeno, né? Porque o colágeno, para ser sintetizado, ela precisa de aminoácidos. E esses aminoácidos vêm do alimento, né? Do nosso alimento. Você ingere proteína, essas proteínas são degradadas em aminoácidos, e esses aminoácidos de origem, né, alimentar são utilizados para produzir novas proteínas. Tá? Esse colágeno também pode ser sintetizado através de aminoácidos que são oriundos de degradação de proteínas velhas do próprio organismo, tá? Mas um aporte nutricional ajuda bastante na confecção e síntese de colágeno para a cicatrização. Então, essas proteínas são importantes para a síntese de colágeno, também a produção de outras proteínas da matriz extracelular, formação de novos vasos sanguíneos através da angiogênese e também do processo de remodelação da ferida. Tudo isso depende de aminoácidos, porque depende da síntese de proteína. Também os carboidratos são importantes como fonte de energia para os leucócitos. E aí uma questão importante, por que os diabéticos têm dificuldade de cicatrização? Professor, mas o diabético ele não tem uma glicemia elevada? Isso não quer dizer que são um alto teor de carboidratos no sangue? Sim, mas esse carboidrato está no local errado. Para ele ser utilizado como fonte energética, ele precisa estar dentro da célula e não do lado de fora, que é o que acontece com o diabético. E como é que se faz para internalizar esse carboidrato? Isso provém da ação da insulina. Então, o diabético ele tem defeito justamente nessa insulina, na produção desse hormônio, que promove a internalização do carboidrato, da glicose. E esse carboidrato, uma vez dentro da célula, ele vai ser utilizado para produzir energia, que no caso dos leucócitos é importante para o processo de cicatrização. Professor... Então, os carboidratos também têm um efeito poupador de proteína. Então, quanto mais carboidrato as nossas células conseguem utilizar para produzir energia, menos proteínas as células vão consumir, tá? Então, as células não vão promover o que a gente chama de gliconeogênese, que é o consumo de fontes não lipídicas e de carboidratos para produzir energia. Então, a gliconeogênese, ela basicamente é através da queima de proteínas e aminoácidos para produzir energia. As gorduras também são constituintes essenciais para a produção das membranas celulares
e também para a formação de novas células. Então, ter um teor de gordura dentro do aceitável é importante para produzir células e também promover a cicatrização, já que a cicatrização depende da proliferação celular. Algumas vitaminas também são importantes, né? Muitas delas participam do metabolismo celular, mas duas têm grande importância no que se refere à cicatrização, que é a vitamina A e a vitamina C. Tá? A vitamina C, porque ela vai ajudar na formação do colágeno, né? O colágeno só é produzido não são removidas pela célula, formando uma ferida a qual não se cura adequadamente, e feridas velhas podem reabrir. Então, o defeito de vitamina C faz com que ocorra um remodelamento de colágeno de forma imperfeita, e aquela cicatriz ela não vai ter o aspecto desejado, né, mais homogêneo possível, e a resistência desejada também. Ela vai ficar uma cicatriz feia e frágil. Então, indivíduos que estão em processo de cicatrização, a administração de vitamina C restaura rapidamente o processo de cura ao normal. Então, a cicatriz ela melhora o aspecto de forma exponencial quando o indivíduo ele começa a ser suplementado com vitamina C, quando ele está com carência de vitamina C. A vitamina A também é importante, né, porque ela atua no estímulo e também na formação do epitélio. A vitamina A é muito boa para a formação de pele e a formação de pelos, né? Então, a pele, no processo de revitalização, na segunda etapa, na formação do tecido de granulação, ela vai agir de forma muito eficaz, né? E também ajuda a formação dos capilares, né? No processo de angiogênese, formação de novos vasos sanguíneos, e também ajuda também na síntese de colágeno. Então, essa é a importância da vitamina A. A vitamina A também demonstra neutralizar os efeitos anti-inflamatórios de drogas como corticoides e pode ser usada para reverter esses efeitos de corticoides em pessoas que estão sob terapia crônica de esteroide. Então, aquela pessoa que está tomando corticoide por muito tempo, né, e o corticoide ele é um anti-inflamatório, esse efeito anti-inflamatório pode retardar o processo de cicatrização. Então, a vitamina A, ela mostrou-se em alguns estudos eficaz no bloqueio desse efeito anti-inflamatório dos corticoides e, consequentemente, na melhora da cicatrização, na rapidez da cicatrização. As vitaminas do NAD e também na divisão celular e facilita, né, contribui para o processo de cura de feridas. Essas vitaminas, elas são hidrossolúveis. As vitaminas do complexo B são hidrossolúveis, com exceção da vitamina B12, que é armazenada no fígado. Quase todas devem ser repostas diariamente, tá? Então, é importante uma alimentação rica em vitaminas para que ocorra uma cicatrização desejável. A vitamina K é muito importante também, porque ela atua também no processo de coagulação, que é uma etapa importante da inflamação, que impede a perda excessiva de sangue. Então, a vitamina K desempenha um papel indireto na cura de feridas através da prevenção de doenças hemorrágicas, que contribuem para a formação de hematomas e, subsequentemente, infecções. Além da vitamina K ser, né, matéria-prima para a produção de alguns fatores da coagulação e participa no processo, né, da inflamação através da ativação plaquetária.
Também existem minerais que são importantes para o processo de cicatrização, mas isso não está bem definido. Os macronutrientes, né, como sódio, potássio, cálcio e fósforo, e os micronutrientes, como cobre e zinco, devem estar presentes numa função celular normal. Então, esses íons, eles são importantes, esses minerais são importantes para o funcionamento das células e, consequentemente, auxilia no processo de cicatrização. O zinco é um cofator de uma diversidade elevada de enzimas e é responsável também pela proliferação celular. Tá? Em estudos com animais, verificou-se que o zinco auxilia no processo de reepitelização, que é a formação de nova pele, durante a segunda etapa no processo de proliferação celular. Então, viram aí que o processo de nutrição é extremamente importante para o processo de cicatrização. Então, o indivíduo ele ter vitaminas, minerais, níveis de proteína, de carboidrato e de lipídios é importante para o processo de cicatrização que ocorra da melhor forma possível no menor espaço de tempo possível. Já quando se fala em fluxo sanguíneo e liberação de oxigênio, para que a cura de feridas ocorra, as feridas elas devem ter um fluxo sanguíneo adequado para que esse sangue ele leve nutrientes necessários para remover os refugos, os metabólitos das células, toxinas, bactérias e outros resíduos, e também levar nutrientes. Um impedimento à cura de feridas devido a um mau fluxo sanguíneo pode ocorrer como resultado de condições da ferida ou problema de saúde pré-existente. Então, indivíduos que têm trombose, que têm diabetes, que têm uma má circulação, dificulta também o processo cicatricial. Condições como doenças arteriais ou patologias venosas são causas bem documentadas de impedimento à cura de feridas. Então, doenças da circulação, a má circulação em determinado tecido pode dificultar a cicatrização desse tecido quando ele sofreu uma lesão. Em situações de trauma, uma diminuição do volume de sangue pode causar redução do fluxo sanguíneo para os tecidos lesados. Então, essa redução de fluxo sanguíneo reduz a cicatrização. O oxigênio também ele é muito importante para a síntese de colágeno, o oxigênio que a gente respira. Então, a falta de oxigênio, a redução dos níveis de oxigênio decorrente de uma má circulação de sangue dificulta também a síntese de colágeno. Mostrou-se em alguns estudos que mesmo uma ausência temporária de oxigênio pode resultar na formação de um colágeno menos estável, menos resistente. Feridas de um tecido isquêmico, que é aquele tecido que não sofre vascularização, que o sangue ele foi bloqueado, essas feridas elas tornam-se infectadas mais frequentemente do que as feridas em tecidos bem vascularizados. Por quê? Porque se não vai sangue, também não vai células de defesa, e aí os micro-organismos se proliferam com maior frequência e com uma maior velocidade. As PMNs, que são os polimorfonucleados, aí quando se fala em polimorfonucleados, se pensa principalmente no neutrófilo. PMNs e macrófagos, eles requerem oxigênio para a destruição de micro-organismos que tenham invadido a área, que é a produção de espécies reativas de oxigênio, que a gente falou em aulas anteriores. Os neutrófilos, ao fagocitarem o micro-organismo, eles produzem espécies reativas de oxigênio que degradam esse micro-organismo, como, por exemplo, água oxigenada, ácido hipocloroso e outras substâncias que são derivadas do oxigênio. Então, o oxigênio ele é extremamente importante para que essas células de defesa produzam espécies reativas de oxigênio e gerem uma degradação desse patógeno. Embora essas células elas possam fagocitar, em um ambiente relativamente anóxico, ou seja, ausente de oxigênio, elas não podem digerir as bactérias. Então, o neutrófilo, na ausência de oxigênio, ele fagocita a bactéria, mas a bactéria fica viva dentro dele. Porque, para que a bactéria seja destruída, o fagossomo precisa se fundir com o lisossomo. E é nesse lisossomo onde tem as enzimas digestivas, como também espécies reativas de oxigênio.
O oxigênio hiperbárico, ele é um tratamento no qual o indivíduo ele é inserido em uma cápsula e ele respira oxigênio 100%. Tá? Então, indivíduos que têm uma ferida de difícil cicatrização, né, uma das terapias, né, que vem demonstrando uma alta eficácia é ele fazer sessões em câmaras hiperbáricas. Então, ele entra dentro de uma cápsula hermeticamente fechada e lá dentro ele vai respirar oxigênio 100%. O ar atmosférico ele tem aproximadamente 21% de oxigênio, 20 a 21%. Então, quando ele entra numa câmara hiperbárica, ele vai absorver 5 vezes mais oxigênio do que o normal. E esse boom de oxigênio na circulação sanguínea dele facilita, né, dá um aporte de oxigênio no sangue que vai promover uma melhor cicatrização. Inclusive, tem um hospital aqui da capital, São Luís, que tem essa câmara hiperbárica para tratamento de feridas de difícil cura. Então, o objetivo da câmara hiperbárica é aumentar a liberação de oxigênio para os tecidos através do aumento da pressão de oxigênio no plasma. Então, aumenta a quantidade de oxigênio no plasma, porque o indivíduo inala mais oxigênio, e esse excesso de oxigênio acaba chegando no ferimento. Então, o aumento dessa tensão de oxigênio, né, pelo oxigênio hiperbárico, aumenta a cura das feridas por meio de uma variedade de mecanismos, incluindo a eliminação aumentada de bactérias por neutrófilo. Então, se tem mais oxigênio, o neutrófilo produz mais espécies reativas de oxigênio, que gera um combate mais eficaz aos micro-organismos. Outro ponto é que muitas bactérias que causam infecções e feridas, elas são anaeróbias, ou seja, elas não toleram a presença de oxigênio. Então, se vai mais oxigênio para o tecido, essas bactérias, elas acabam sendo destruídas mais rapidamente, tá? E também o excesso de oxigênio, o aumento de oxigênio, melhora a formação de novos vasos sanguíneos, porque aumenta a atividade dos fibroblastos na promoção de fatores de crescimento e, consequentemente, na produção de novos vasos sanguíneos. O oxigênio hiperbárico é atualmente reservado para tratamento de feridas problemáticas, né? É um tratamento de alto custo, né? Mas é muito eficaz para algumas feridas problemáticas, como pé diabético. Então, esse tratamento, ele faz com que a hipóxia e a infecção que interferem na cura, elas sejam reduzidas. Outra condição que dificulta o processo de cicatrização são as respostas inflamatórias e imunológicas prejudicadas. Então, mecanismos inflamatórios e imunológicos, eles atuam no processo de cura de feridas. A inflamação, apesar de algumas vezes ser incômoda, ela é essencial para o processo de reparo tecidual. Ela é a primeira fase para a cura de uma ferida. E os mecanismos imunológicos que previnem a infecção, a ativação do sistema de defesa, impede também a infecção e facilita a cura da ferida. Então, entre as condições que prejudicam o processo inflamatório, né, e o sistema imunológico, estão as doenças de função fagocitária, né, defeitos genéticos que dificultam a ativação das células fagocíticas, diabetes mellitus e também até o uso de drogas, né, de medicamentos como corticoides, né? É sabido que os corticoides eles são anti-inflamatórios e a inibição da inflamação, apesar de ser um tratamento, ela tem um efeito negativo na redução, né, da eficácia da cicatrização. Doenças fagocíticas, elas podem ser divididas em dois tipos, defeitos extrínsecos e defeitos intrínsecos. Doenças extrínsecas são defeitos de natureza externa, como, por exemplo, aquelas que reduzem o número total de células fagocíticas e prejudicam a atração de células fagocíticas para o local da ferida,
ou interferem a fagocitose das bactérias e agentes estranhos pelas células fagocíticas, ou até suprimem o número total de células fagocíticas. Doenças intrínsecas relacionadas à fagocitose são resultado de deficiências enzimáticas na via metabólica. Então, aquele processo enzimático que vai produzir espécies reativas de oxigênio, quando existe o defeito de uma dessas enzimas que produzem espécies reativas de oxigênio, o neutrófilo vai ter dificuldade de produzir espécies reativas e ele vai ser ineficaz no combate a bactérias. Exemplos de doenças intrínsecas estão a doença granulomatosa crônica, que é uma doença genética reativa de oxigênio no neutrófilo. Deficiência desses componentes impedem a geração de superóxido de oxigênio e também de peróxido de hidrogênio, que é a famosa água oxigenada, que são necessárias para a eliminação de micro-organismos. O diabetes mellitus é uma outra doença que dificulta o processo de cicatrização, gerando feridas, cicatrizações tardias, má formação de colágeno e também uma fragilidade nesse tecido, tanto em animais quanto em indivíduos diabéticos. Tudo isso acontece devido ao efeito da hiperglicemia, O excesso de glicose na circulação do lado de fora da célula, ela acaba impedindo, a ação dos fagócitos. Neutrófilos, por exemplo, têm uma atração quimiotáxica e função fagocítica reduzida quando o indivíduo tem uma glicemia elevada. Então, além do neutrófilo ter dificuldade de chegar no local da ferida, ele também tem dificuldade de fagocitar micro-organismos. Tá? Tudo isso decorrente dos altos níveis de glicose, principalmente no diabético. O diabético é comum ter doenças nos pequenos vasos sanguíneos, uma má circulação. E isso impede a liberação de células inflamatórias na lesão tecidual que precisa ser cicatrizado. O oxigênio e nutrientes, eles têm dificuldade de chegar no local da infecção também devido a essa doença dos pequenos vasos. A administração terapêutica de drogas e corticoides diminui o processo de inflamatório e também é uma outra causa que pode retardar o processo de cicatrização. Os hormônios corticoides diminuem a permeabilidade capilar, dificultando a passagem das células de defesa para o tecido inflamado. Esse processo acontece durante os estágios iniciais da inflamação. Em decorrência disso, prejudicam a propriedade fagocitária dos leucócitos e também inibem a proliferação e a função dos fibroblastos. Infecção, separação de feridas e corpos estranhos também é um outro tópico em que faz com que o indivíduo ele tenha uma dificuldade de cicatrização. Então, a contaminação das feridas, a separação dessa ferida quando ocorreu a ruptura dos pontos, e também a contaminação por corpos estranhos geram uma dificuldade de cicatrização. A infecção prejudica todas as dimensões de cura de uma ferida. Essa infecção prolonga a fase inflamatória, devido como ocorreu um processo infeccioso mais disseminado, as células de defesa precisam, estar ali por mais tempo para conter esse processo infeccioso. Lembrando que, se essa inflamação demora mais tempo para se concluir, as outras fases subsequentes também vão acontecer mais tardiamente. Então, o processo inflamatório prolongado, decorrente de uma infecção, impede a formação de tecido de granulação e também vai inibir a proliferação de fibroblastos e a deposição de fibras colágenas. Todas as feridas contaminadas
são contaminadas no momento da injúria, mas se essa contaminação ela se disseminar demais, ela pode dificultar o processo de cicatrização. Embora as defesas do corpo possam controlar a invasão, micro-organismos no momento do ferimento, feridas intensamente infeccionadas dificultam o processo de cicatrização. Traumas e impedimentos existentes nas defesas dos hospedeiros também podem contribuir para o desenvolvimento de infecções em feridas. Então, a aproximação das bordas da ferida, durante o processo de sutura, aumenta e muito o processo de cura, Então, quando o indivíduo ele tem um corte, a sutura, promovida na ferida, além de melhorar a cicatrização, reduzir o tempo de cicatrização, esse ferimento fechado dificulta uma contaminação por micro-organismos. Então, previne uma infecção. O processo de reptilização, que é a produção de uma nova pele em uma ferida de bordas estreitamente aproximadas, que é no caso das feridas que foram suturadas, ocorre de 1 a 2 dias. Então, essa reptilização que demora de 5 até 15 dias em uma ferida aberta, em uma ferida suturada ocorre de 1 a 2 dias. Grandes feridas abertas tendem a se curar mais lentamente porque é frequentemente impossível efetuar o fechamento desse tipo de ferimento. Fatores mecânicos também podem influenciar no processo de cicatrização, como, por exemplo, a pressão no local aumentada ou uma torção. Por exemplo, o indivíduo ele tem uma ferida, e essa ferida é no pé, e ele precisa calçar um sapato. Então, aquela pressão promovida pelo sapato, pelo calçado, ou na sola do pé, na planta do pé, pode gerar uma agressão constante que dificulta a cicatrização, gerando a decência do ferimento. A decência é a abertura do ferimento. Corpos estranhos também tendem a atrair a contaminação bacteriana e a atrasar a cura. Fragmentos de madeira, de aço, de vidro, outros componentes, até fibras de algodão, até a própria linha de sutura, quando permanece no ferimento, ela pode funcionar como um corpo estranho. Em decorrência disso, esses corpos estranhos, eles têm uma difícil localização, e promove uma dificuldade de cicatrização. As suturas, como eu já falei, também são corpos estranhos, as linhas de sutura. Mas elas são necessárias para o fechamento da ferida. Então, elas são importantes, mas elas precisam ser removidas por um determinado tempo, porque a permanência dessas linhas de sutura podem dificultar a cicatrização. Então, a sutura acontece, mas ela precisa ser removida. Então, as suturas são removidas o mais rápido possível após a cirurgia, para que ela não atrapalhe o processo de cicatrização. As infecções de feridas são uma preocupação especial, principalmente com pessoas que contêm implantes de corpos estranhos, como aparelhos ortopédicos, pinos, dispositivos de estabilização, marca-passo cardíaco, catéteres de desvio. Então, isso é extremamente preocupante, porque aquele corpo estranho ali pode ser uma porta de entrada para a infecção. Essas infecções de corpos estranhos, de objetos médicos, de próteses, elas são difíceis de tratar e podem requerer, inclusive, a remoção do dispositivo para que ocorra o tratamento adequado e depois o reimplante desse dispositivo. Feridas por mordidas, são bem complicadas. Mordidas de animais e de seres humanos são particularmente problemáticas em termos de infecção.
né? Por incrível que pareça, dos seres humanos são as que geram mais problemas. Animais que infligem a mordida, a localização da mordida e o tipo de injúria são importantes determinantes no caso da mordida se tornar infectada. Tá? O animal, ele tem a saliva do animal ela é rica em micro-organismos e essa mordida pode ser uma porta de entrada para a infecção desses micro-organismos presentes na saliva do animal. Então, aproximadamente 28 a 80% de todas as mordidas de gato, elas se tornam infectadas. Já em cães, acontecem de 3 a 18%, né? Alguns dizem que a saliva de cão tem muitas substâncias microbicidas, inclusive o cão, por conta disso, tem o hábito de lamber as feridas e facilitar o processo de cicatrização. Mordidas causadas por crianças são usualmente superficiais e raramente se tornam infectadas, ao passo que mordidas causadas por adultos têm um alto índice de infecção, né? Além do mais, a boca do ser humano tem muito micro-organismo. O tratamento de feridas por mordidas envolve uma irrigação, né, limpeza com soro, né, uma limpeza vigorosa, além do desbridamento, que é a remoção cirúrgica do tecido necrosado por cirurgia, com bisturi. Todas as pessoas que sofreram um acidente com mordida devem ser avaliadas para determinar a profilaxia por tétano ou raiva, quando é necessária, né? Então, esse animal que sofreu, que infligiu a mordida, ele pode ter infligido a mordida por conta dele estar com raiva, né? E também pode ser um veículo de contaminação pela Clostridium tetani, que é a bactéria que causa o tétano. Cadê, pessoal? Vocês estão aí ainda? Eu estou. Eu também estou aqui. Oi, é. Alô? Alguém? Eu. Oi. Você não está ouvindo a gente, professor? Oi, professor. Feridas por perfuração. Essas feridas elas têm mais probabilidade de se tornar infectadas do que lacerações. Provavelmente porque as lacerações são mais fáceis de lavar ou de limpar e as feridas por perfuração acabam introduzindo, né, micro-organismos de forma mais profunda e dificulta a limpeza. Feridas que não são infectadas e requerem fechamento por razões mecânicas ou cosméticas podem ser suturadas. Feridas na mão, né, ou em locais de articulação, elas não devem ser suturadas porque a infecção em espaço fechado na mão pode produzir perda da função, né? E também a articulação da mão promove, né, uma deiscência na ferida, ela acaba abrindo. Antibióticos são administrados profilaticamente, né, em pessoas que sofreram mordidas de alto risco, né, como de gatos, né, ou independente da localização, ou mordidas de seres humanos, ou outros animais que foram na mão. Tá? Deixa eu ver aqui o pessoal. Alô, pessoal, estão conseguindo me ouvir? Sim. Alô. Estou ouvindo claramente. Oi. Alguém? Eu também, professor. Eu acho que ele não está ouvindo a gente. Ah, peraí, Ele é tá porque eu ouvindo tirei a o som. gente? Oi, professor. Oi, professor. Oi, estão conseguindo me ouvir? Então, eu estou escutando, professor. Ah, tá certo. Tá certo. É porque eu tinha colocado na hora do vídeo aqui, eu tinha colocado o mudo aqui do alto-falante e não estava conseguindo ouvir vocês falarem. Alguém fez alguma pergunta durante esse intervalo que eu nem percebi?
E a gente falando e você não ouvindo. Pois é, agora que eu me toquei que o fone, quando eu estava passando aquele vídeo na aula anterior, eu coloquei no mudo aqui e agora que eu vim me entender. Eu vim. Rapaz, tô dizendo mesmo. Foi mal aí. Tem alguma dúvida, pessoal? Não. Alguém queria fazer alguma pergunta? Sim? Não? Tá. Então, pessoal, eu vou encerrar por aqui por hoje, porque assim, como eu estou gravando essa aula e colocando no YouTube, que eu percebi que uma aula muito grande não dá para carregar no YouTube. Então, se eu fizer uma aula, uma gravação muito grande, acaba tendo dificuldade de publicar no YouTube e colocar o slide, o link para vocês lá no portal. Tá bom? No mais, desejo uma boa noite para vocês